Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. E hoje estamos com uma pessoa mais do que especial para mim, que já a Lu vai apresentar. Mas antes disso, o que as pessoas não podem esquecer de jeito nenhum? Não podem se esquecer de ir lá no YouTube, se inscrever, compartilhar os vídeos lá do Serenamente, que estão maravilhosos, no nosso Instagram e também no TikTok. E a gente está aqui hoje com uma queridíssima que em cinco minutos já virou minha melhor amiga. Doutora Nancy Huang, que é neurologista com PhD pela Faculdade de Medicina da USP, especializada em medicina do estilo de vida e instrutora certificada de Mindfulness. A doutora Nancy é idealizadora do projeto Quality Mais, que tem como missão promover uma longevidade saudável com mais autonomia, independência e satisfação. Nancy, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, obrigada pela paciência de vocês. Imagina. Vamos ter um momento muito feliz, vamos conversar bastante. Vamos. Estou muito feliz, doutora, mais uma vez com a sua presença. Obrigada. Gente, a doutora Nancy é essa querida que vocês estão vendo aqui. E no mundo de hoje, doutora, eu vejo que as pessoas falam muito, mas não vivem muito o que falam. E você é um exemplo para mim de viver realmente. Eu vejo em você, né, aquilo que você traz. Então, assim, muito obrigada, porque é uma honra muito grande ter você aqui com a gente. E eu não quero perder nem um pouquinho de tempo. E com essa carreira brilhante na medicina que a doutora tem, conta um pouquinho para nós o porquê da neurologia. E aí, como fez esse gancho com a MEV? Conta pra gente um pouquinho, doutora. Nossa, muitas reviravoltas, né? Inicialmente eu fiquei muito em dúvida entre oncologia e neurologia, porque eu gosto muito de pesquisa. Desde o primeiro ano da faculdade, eu fazia iniciação científica. Adoro pesquisa. Tanto é que eu voltei a fazer pesquisa, estou no pós-doc, né? Voltei para HC, né? Voltei para HC, e aí a minha casa, a minha faculdade, né? Onde me formei e ainda acredito muito na qualidade, né? Dessa universidade, né? Então, voltei a fazer pesquisa. Então, assim, sempre gostei de fazer pesquisa. Daí, no último ano, eu me fazia pergunta sempre de em qual das áreas, oncologia ou neurologia, que eu tenho mais possibilidade de deslanchar mesmo, né? Que tem ainda muita coisa que o pessoal não conhece ainda, que a literatura ainda não responde. Obviamente é neurologia, né? Principalmente a parte de funções superiores, cognição, a consciência, o que é consciência, né? Então, isso realmente é um campo riquíssimo para fazer e fascinante para a gente fazer a pesquisa, porque ninguém sabe ainda. E muitas doenças neurológicas não se sabe como é que, né? Qual é a fisiopatologia, o que origina, né? Qual é a causa, né, das doenças. Então, acabei escolhendo neuro pensando em fazer pesquisa, né? Agora, medicina do estilo de vida, nossa... aí eu vou ter que contar uma historinha. Muita gente já me conhece, conhece a minha trajetória, sabe que eu já passei por 8 anos na indústria farmacêutica, né? Então, sabe aquela médica que entrou dentro da neurologia, começou a trabalhar na neurologia e vê que é um campo... que é muito ainda, e eu acho que até hoje, né, a medicina, não sei se eu posso dizer que está até um pouco pior, mas assim, a medicina está muito dominada pelos grandes empresas, né, então, a gente, para quem quer trabalhar com população em geral, ou está muito restrito a SUS, né, então, uma infraestrutura ainda muito limitada, né? Ou a gente está limitada, amarrada pelos planos de saúde, né? Que paga pouco e várias limitações, né? Então, eu tive, depois que eu trabalhei como neuro, eu acho que talvez em torno de 10 anos, nem lembro mais,
comecei a sentir um pouco de frustração, aí eu me lancei no mercado, o pessoal da indústria farmacêutica me levou para trabalhar, gostei muito, né, porque é um campo que a gente não aprende, né, dentro da medicina, né, esses outros conhecimentos, know-how, expertise em mercado, business, marketing, venda, né? Então, para mim, eu acho que assim, eu aprendi bastante, mas eu saí da indústria extremamente cansada. Naquela época, isso eu acho que talvez faz uns 10 anos já, não tinha esse termo burnout tão, né? Mas eu acho que eu estava em burnout. Né? Hoje, olhando pelos critérios, eu acho que eu estava em burnout. E aí eu saí da indústria bastante cansada, né? E com esse cansaço, e ainda vindo os colegas naquela época, desde naquela época, você vê hoje, eu acho que tem mais ainda dores crônicas, né? As dores crônicas que os colegas não conseguiam tratar, porque não tinha uma causa orgânica, mandam todos para neuro. Podia mandar para psiquiatra, né? Mas a população ainda tem muito estigma, né? Vai para neuro. E você olha, investiga, não tem nada que explique. E daí eu fui entender o que era mindfulness, que desde naquela época já era a terapia não medicamentosa de primeira escolha para dor crônica não radicular, né? Sem compressão radicular. Então, eu conheci o mindfulness, então comecei a entender que além dos remédios, além dos procedimentos, temos muito a fazer ainda. E aí me abriu um olhar, um campo de buscar terapias não medicamentosas, estratégias não medicamentosas para tratar várias doenças neurológicas, né? Não só a dor apenas. E aí, nisso, eu conheci os pilares da medicina do estilo de vida. Foi muito interessante, porque minha mãe... Aí eu tenho que trazer a história do Quality, né? Naquela época, minha mãe estava iniciando um quadro de demência leve. E hoje ela tem diagnóstico de demência mesmo, diagnóstico de Alzheimer. E naquela época, eu já sabia como neuro que a atividade física fazia diferença. Mais até dos remédios, muito mais do que os medicamentos, alimentação adequada, né? Conexão social, uma conexão positiva, o sono adequado, manejo do estresse e controle de substâncias. Então, assim, esses que hoje a gente chama de pilares da medicina do estilo de vida, mas são aspectos da vida, né? Dos seus hábitos, como impactam, né? Não apenas no tratamento da doença, né? Principalmente quando uma pessoa começa a ter um comprometimento cognitivo, na verdade melhora muitas vezes com esses pilares. Como esses pilares são poderosos para construir uma saúde cerebral, inclusive depois com todos os estudos, né, cada vez foram ficando mais robustos de epigenética, a gente sabe que é muito, muito melhor do que qualquer vacina, qualquer medicamento, né? Então, naquela época eu já sabia, daí minha mãe, começando com sintomas, pensei comigo, o que eu faço, né? Eu preciso dar atividade física para ela, eu preciso promover a conexão positiva para ela, né? Eu preciso trazer manejo do estresse, eu preciso que ela coma melhor, né? Que faça receitas melhores, mais saudáveis. Como é que eu faço? Eu trabalho muito, né? E a gente não tem tempo para levar para fisioterapia ou educador físico. Aí na terça-feira você tem que levar para nutri. Aí na quarta-feira leva para psicólogo, né? E conexão, como é que a gente vai fazer, né? Porque ela sempre foi uma pessoa mais tímida, resguardada, talvez um pouco até, sabe? Essa questão de não confiar muito, né? Então, ela não tinha muita amizade. Como é que eu faço para trazer essa conexão para ela? Aí não tive dúvida, botei ela dentro do condomínio e eu comecei a chamar o pessoal. Pessoal, eu chamei uma psicóloga para vir uma vez por semana, vocês querem vir junto? Né? Acima de 60 anos, e aí formou-se o grupo
e até hoje tem esse grupo Quality Mais. Minha mãe... Que lindo! Minha mãe já não está mais participando. E aí, assim, como é importante a gente trabalhar esses pilares muito mais... de uma forma muito mais antecipada, né? Não adianta muito quando a gente já tem primeiros sintomas ou já tem diagnóstico de demência, você começar a querer, né? Claro que ajuda, né? Tanto é que ela ficou estável por vários anos, né? Mas não é o melhor. O melhor é realmente a gente trabalhar a saúde cerebral bem antes, né? Então, com a história dela... Graças à história dela, hoje nós temos o Quality Mais, né, esse grupo. E graças à história dela, eu sei que hoje não dá para a gente trabalhar só a partir dos 60. Tem que ser antes, né? Bem antes, né? Acho que na fase de adulto jovem, a gente já precisa começar a plantar sementinhas do estilo de vida, né? Dos pilares, até porque né? a farmacia natural já está com a gente, né? Claro, exatamente, né? Então, assim, só que não é fácil, né? Você tentar fazer a mudança de comportamento, né? Mas então, com tudo isso, eu comecei a me aproximar de todas as fontes de informações em medicina do estilo de vida. Aí conheci o ACLM, e do ACLM, o American College of Lifestyle Medicine, e do ACLM eu conheci o International Board, né, que é o board de certificação internacional. E aí eu descobri que tem o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Eu falei, nossa, nós temos aqui. E foi nossa né? diretora. Foi. Nossa, graças a Deus, gente. Nossa, 2 anos, ó. Foi. Que é isso? É tudo pro bono, tudo voluntário. Mas assim, o pessoal tá trabalhando muito bem. Eu acho que vai crescer logo. Isso, vai crescer. Então, assim, é muito gratificante saber que aquilo que a gente acredita e está trabalhando para, tem um nome, chamado medicina do estilo de vida, né? E hoje a gente tem neurologistas, tem muitos psiquiatras, né? Tem psicólogos de monte ali certificados. A gente está crescendo como movimento, né? E como massa crítica, né? Então, e aí foi assim que eu acabei me certificando. E aí acabei entrando na diretoria. Ai, meu Deus, que loucura, né? Mas e aí, como é que isso traz a necessidade e também até a psicoeducação sobre o mindfulness? Então, você sabe que... porque, na verdade, quando eu conheci o mindfulness, eu queria trazer o mindfulness para tratar dor crônica. Lá para trás. Mas quando eu conheci, eu fui fazer os primeiros cursos, porque eram pré-requisitos, inclusive, né? Para a gente poder depois aplicar nos pacientes, né? Então, eu fiz... Explicar o que é o mindfulness. Porque tem gente que não sabe. O mindfulness. Mindfulness é atenção plena. Certo. Atenção plena, atenção consciente, é viver o seu momento presente, né? E tentar se afastar um pouquinho dos seus julgamentos, das críticas, dos pensamentos, porque a gente sabe que mais de 90% dos nossos pensamentos não são reais, né? Então, fazer realmente essa distinção, o que é fato, né? E o que apenas é elaboração, e a gente está sofrendo pelas elaborações. E aí você traz o conceito de distorção cognitiva dentro da TCC. Isso. Na verdade, não só a distorção cognitiva, né? A gente trabalha com manejo de pensamentos, né? E a partir desse manejo dos pensamentos, a gente trabalha na dor, a gente trabalha no manejo do estresse, né? E hoje tem vários programas baseados em mindfulness, né? Hoje tem TCC baseado porque são em os pensamentos disfuncionais, né? Exato. E o meu pós-doc é o protocolo para insônia, né? Legal. Então, a gente vai validar o protocolo da Inglaterra. Né? Porque já está validando, né? O pessoal já está validando esse protocolo, então o Brasil vai entrar junto nessa validação da Breathworks, né? Então, como é que eu fui fazer os primeiros cursos, né? E eu percebi que era para mim. Eu estava burnoutada já. Eu já estava burnoutada, eu não sabia, né? E eu percebi muito benefício para mim.
Aí eu falei, nossa, então tá, bora lá, né? Vamos fazer toda a formação. E a formação para mim foi longa, né? Porque a formação é da Espanha. Então, é uma formação dura, criteriosa, muitas entregas, muitos relatórios, muitas auto-observações, né? E também era em euro. Euro, né? Então, não foi muito fácil, mas eu consegui terminar a formação. E depois que eu terminei a formação, eu já estava para me certificar em medicina do estilo de vida. Então, eu já tinha incorporado, eu já estou, né, toda incorporada com as atitudes de mindfulness. E aí, eu trabalhando com medicina do estilo de vida. E aí, dentro da medicina do estilo de vida, não sei se vocês já têm algum conhecimento já. A gente trabalha muito na ativação do comportamento, na mudança de comportamento do paciente. E para você fazer a mudança do comportamento, você precisa estar com uma escuta não apenas aberta e não apenas uma escuta reflexiva, mas talvez uma escuta até transformadora, no sentido de você pegar aquilo que está vindo até você, transformar aqui dentro para transformar o outro. Então tem toda uma circuitaria nessa conversa. E foi assim, eu posso me considerar uma pessoa extremamente sortuda, porque com as atitudes de mindfulness, eu já conseguia ter uma postura de não julgamento, não crítica, afastar alguns meus pensamentos e apenas deixar vir a conversa, o contexto, né? A fala do outro, e de uma forma bem curiosa, que a curiosidade também é uma atitude de mindfulness, né? Mente de principiante é uma atitude de mindfulness. Então, usar a minha mente de principiante, trazer de volta uma pergunta mais aberta, para trazer mais informações de uma forma totalmente aberta, e isso fazendo a transformação até eu conseguir trabalhar na mudança de comportamento e de uma forma mais sustentável. Então, eu entendo, já vou te passar, eu entendo que como é que a gente casa a medicina do estilo de vida e mindfulness? Primeiro, fazendo mudança de nós. Eu acho que quem quer mudar o outro, a gente precisa mudar primeiro, né? Então, eu uso muito atitudes, as práticas de mindfulness para eu me mudar, e eu ainda estou nesse processo, né? Eu acho que todos nós estamos em processo, né, de mudança, mas eu acredito que cada vez que eu incorporo mais as práticas, incorporo mais as atitudes, e eu realmente me enxergo um pouco mais através de práticas de mindfulness, eu consigo estar muito mais aberta para o outro. E assim eu consigo ter um acesso muito maior para a mudança de comportamento no outro, né? A gente chama isso de ativação. Claro que não é só ferramenta de mindfulness, a gente usa ferramentas de outras áreas, também psicologia positiva a gente usa muito, né? A gente usa algumas ferramentas de coaching de saúde e bem-estar, né? Aliás, eu acho que eu quero me certificar internacionalmente também, né? Vamos ver se eu consigo caminhar para isso. Mas a gente usa várias ferramentas. O CNV usa bastante, né? A comunicação não violenta, né? Então, com todas essas ferramentas, eu entendo que para quem trabalha com medicina do estilo de vida, a gente precisa ter essas atitudes. E quando a gente consegue enxergar as ferramentas de mudança de comportamento, de hábito no outro, a gente começa a ativar para que o outro traga estratégias. E quando o outro traz a estratégia, é extremamente... a pessoa vai conseguir seguir essas estratégias de uma forma mais segura e eficiente. E como é que a gente vai fazendo com que a pessoa tenha menos recaída? A recaída é totalmente normal. Mas como é que a gente faz com que a pessoa entenda que aquilo possa ser um aprendizado e cada vez mais vai recaindo menos? É a gente ensinar as atitudes de mindfulness para o outro, né? Então, a gente transmite isso. Então, eu entendo que dentro da medicina do estilo de vida, o mindfulness é extremamente importante para profissional que trabalha com estilo de vida e para levar também as atitudes para sustentar a mudança no outro. Então, o mindfulness acaba entrando, né, dentro da medicina do estilo de vida, no meu ver, de uma forma muito importante, né, crucial, porque eu entendo que sem essas atitudes, um médico que vai
fazer a ativação do outro, não vai ser tão eficiente. Exatamente. E isso vai muito ao encontro, por exemplo, do que vivemos hoje demais, que é o estresse. Né? Exato. Como essa ferramenta, ela é fantástica para a questão do estresse. E uma coisa, doutora, que eu acho importante, porque quando fala em estresse, a pessoa acha que é sempre negativa essa palavra, né? Explica para o nosso público o que é um estresse ok, que nós precisamos, e o que é um patológico. No termo, assim, o termo técnico, o estresse, nós temos o eu-estresse, que é um estresse bom, um estresse para aprendizado, né? Um estresse para crescimento, e o distresse, que é um estresse crônico não manejado. Um estresse crônico que a pessoa não consegue não apenas superar, né? Conseguir encontrar uma saída para superar aquele estresse, mas acaba se sucumbindo pelo estresse de uma forma crônica, né? Então, nós temos esses dois subtermos, né? Um eu-estresse é extremamente importante. A gente tem que ter o estresse bom para a gente crescer, para a gente conquistar, né? Para a gente ser reconhecido e para a gente também cumprir as nossas missões e propósitos. A gente passa por estresse, né? Então, mas se a gente conseguir encarar como um estresse bom, como aqueles 45 minutos que você vai para a academia e dá uma puxada no ferro, é um estresse, mas pô, é um estresse bom, você ganha massa magra, extremamente importante, né? Agora, o estresse, que é algo que a gente precisa trabalhar. Primeiro, a pessoa precisa ter essa consciência para entender, eu estou passando por estresse, que é o eu-estresse, estresse bom, ou, na verdade, eu estou passando por um distresse, que é algo ruim. Isso preciso ter consciência, porque às vezes a pessoa está tão no automatismo, vai empurrando, levanta segunda-feira de manhã, detesto esse meu trabalho, mas eu tenho que ir, aí vai empurrado, e vai fazendo tudo de uma forma tão automática, não está entendendo que estava no distresse. Eu estava no distresse, eu não tinha percebido. Eu só fui perceber quando eu comecei a fazer mindfulness. Né? Caminha para depressão. Exato, burnout, né? Exato. Então, se a pessoa não tiver essa consciência, essa autopercepção, a pessoa vai caminhar para a doença sem saber. Quando vai ver, já está doente, né? Então, tem essas duas questões, né? Se por acaso, eu acho que é minha filhinha. Deixa eu só, deixa eu colocar, não, deixa eu colocar no... Aqui, ó, pronto. Então... Eu tô aqui pra cá, pra câmera. Cortando. Pra cá? Tá bom. Então, pronto. Ai, obrigada. Tá mais pertinho, né? Ai, obrigada. Mas eu acho que tem essa questão de a pessoa realmente ir percebendo que eu estou no eu-estresse. Oba, vamos lá, como é que eu posso resolver isso? Porque isso vai ser pro meu crescimento. Até entra um pouco aquela mentalidade de crescimento da Carol Dweck, né? Do mindset. Né? E é um pouco isso. Mas se eu perceber que eu estou no distresse, parou, deixa eu pensar. Isso está alinhado com o meu valor? Isso está alinhado com aquilo que eu quero chegar daqui a 10 anos? Isso vai durar quanto tempo? Né? Tá valendo a pena? Não tá? E fazer toda uma reorganização para tomar decisão, se continua ou de repente eu mudo de caminho, né? Essa consciência que é importante, né? Doutora, e o que acontece com o cérebro que fica sobre muito tempo sobre esse estresse? Nossa, por isso que o manejo do estresse é um dos pilares importantes, né, para a saúde cerebral dentro da medicina do estilo de vida, né? A gente sabe que, inclusive, no congresso, não sei se você chegou a participar do congresso, mas no congresso eu mostrei um slide da Amazônia desmatada. E uma floresta linda que não sofreu ainda desmatamento. O cérebro que está sofrendo de estresse é aquela Amazônia desmatada. Perda de neurônios, perda de brotamento neural, perda de chance de ter sinapses mais potentes, perda de conexões neurais, né? Ficam pobrinhos, sabe aquele neurônio? Pobrinho, né? Só tem um corpo neural e um só axônio, como se 3 rabinhos só para baixo, né? É muito pobrinho, né? E a capacidade de transmissão de sinapse, de potencial de ação também é aquela coisa fraquinho, né? Então,
um cérebro que sofre de estresse crônico não manejado, acontece isso. Então, conforme você vai envelhecendo, existe um processo natural de perda, não tem? Então, se você já tem um cérebro pobre e ainda sofre, a partir dos 40 anos, a gente já começa a perder, né, o brotamento neural. Gente, você vai ter Alzheimer, vai ter demência aos 60. E é isso que a gente está vendo, né? A pessoa está vivendo mais, mas as pessoas estão vivendo nos últimos 10 anos, 15 anos, sem uma autonomia de tomada de decisão, porque tem... Exatamente, porque tem um declínio cognitivo muito importante. Isso é bom ser falado, porque a população está envelhecendo mais. Está envelhecendo. Não é? E as pessoas, assim, estão normalizando o estresse, né? Você vê aí essa até romantização, né? De tudo. Olha a tragédia, você ir de casa, né? Um especial... mais do que capacitada, né, e autoridade para falar do assunto. O que acontece com o seu cérebro com estresse crônico? Exato. Toda a neuroplasticidade que todo ser humano é capaz, você vai perdendo se você estiver em distresse, né? Esse estresse mal manejado cronicamente. Então, a gente precisa manejar o estresse. E o mindfulness é uma das ferramentas, né, para manejar o estresse, né? Agora, quem sabe, a gente validando esse protocolo para insônia, né, vai atingir um outro pilar, né? Porque é um pilar sono. Da doutora, sobre o sono, que é um pilar aí, para mim, dentre todos, é o meu queridinho, né? Muito bom. A importância que tem. Comenta, doutora, sobre o que o sono, a falta dele, a qualidade dele faz com o cérebro. O sono, na verdade, não apenas afeta na neuroplasticidade, mas o sono também afeta na limpeza das proteínas, dos lixos cerebrais que a gente produz todos os dias, né? E a grande maioria das doenças neurodegenerativas, a causa é o acúmulo dessas proteínas anômalas, né? Essas proteínas não desejáveis. E quando o ser humano faz a limpeza, mas a melhor limpeza, o melhor processo de limpeza, o momento mais eficiente desse processo é durante o sono. Então, se você não dormir, tanto na quantidade quanto na estrutura, na arquitetura do sono, na qualidade do sono, você não favorece esse processo de limpeza de todas as toxinas, inclusive essas proteínas tóxicas no cérebro. Então, você vai acumulando e esse acúmulo faz com que você tenha declínio cognitivo mais cedo, daquilo que está planejado para o seu DNA. Então adianta. O excesso de cortisol. Pois é. E aí entra no caso, exatamente, você não dorme, o cortisol não baixa, né? Então tem todas umas curvas, né? O cortisol é para estar num nível alto, aceitável e vai decrescendo, né? Faz o pico de manhã, logo depois do café, ou você acorda, faz o café, esse é o momento do pico, esse pico vai subindo, depois vai decrescendo e vai chegando no finalzinho da tarde. Não é para ter tanto cortisol. Mas se a pessoa não dorme, a pessoa está no celular. Exatamente. Tá estressada, né? Tá preocupada com um monte de coisas, né? 11 horas da noite, tá trabalhando ali. Relacionamento tóxico. Exatamente. Nossa. Então, assim, não para com esse cortisol. E aí é muito complicado, né? O cortisol precisa ter ciclo também, né? Se o cortisol estiver constantemente alto, os neurônios também sofrem. Né? Nossa, então, essa parte eu vou ter que aprender, viu? E o mindfulness, ele produz também novas conexões, Eu estou perguntando porque eu também aprendi muito disso no EMDR, né? Então, a formação de novos caminhos sinápticos através da ativação cerebral, né? Com certeza, né? Ativação cerebral dos caminhos favoráveis para a neuroplasticidade e inativando os caminhos negativos, os caminhos tóxicos, por exemplo, atividade amigdaliana, né? Então, quando você... não vou dizer desligar, porque não tem como a gente desligar, né? Isso faz parte da nossa fisiologia. Mas quando a gente diminui um pouquinho a resposta amigdaliana, né? Que é uma estrutura dentro do cérebro que faz a gente virar, né? Animal, né? Totalmente selvagem, né? Você quer sair matando alguém. Nossa, botãozinho do pânico. Exatamente, né? Depois você se arrepende, né?
outro dia ter feito. Mas já foi, né? Já foi. Seu chefe já colocou lá um xizinho no seu nome. Né? Não foi um sonho, você fez. Não, você fez, exatamente. Né? Então, essa ativação amigdaliana com mindfulness, a gente faz com que essa ativação seja mais amena e conversando sempre com o nosso lobo pré-frontal, né? Porque é o nosso lobo pré-frontal que é a região do cérebro que chega e fala, olha, será que você vai fazer isso mesmo? Pensa direitinho, olha as consequências. Aí você pensa melhor. Opa, deixa eu respirar um pouco. Amanhã eu respondo. Né? Ou querer comprar as coisas também, né? É o famoso sequestro emocional, não é? Exatamente. Essa impulsividade, né? Então, o mindfulness faz com que a amígdala seja um pouco mais coberta pelo pré-frontal. E quando acontece abre algum gatilho para uma impulsibilidade, né? Impulsividade, exatamente. E aí, toda essa circuitaria cobre ali e fala, opa, por isso que a gente fala que a pessoa que tem mindfulness, que tem práticas de mindfulness, consegue respirar e consegue assentar um pouquinho o turbilhão, né, de pensamentos, de palavras, de xingamentos, respira e clareia um pouco. Opa, o que eu vou fazer? O que eu estou prestes a fazer? Vale a pena? Consequências? Prós e contra. Ponderar, né? Ponderar, exatamente. E aí, eu, na verdade, não reajo, mas eu respondo o que eu devo responder. Ponto. Eu acho que é uma coisa meio de precedência, né? Então, o que veio antes e aonde que eu tô colocando a minha força, né? Exato. Qual é a luta que eu quero, que eu quero lutar, exatamente. E aí... aonde que entra, porque eu acho que tem muita gente que vai se confundir, vai falar assim, mindfulness é meditação? Tem muita gente que já me perguntou, né? Então, só pra gente esclarecer também pro pessoal. Isso, o mindfulness, na verdade, não é apenas meditação. Meditação é uma das práticas formais para que a gente consiga trazer essa serenidade, né? E com a serenidade, a gente consegue olhar cada vez mais para dentro. Né? Vai chegando um momento de tanta quietude que você tem através da meditação, você consegue observar o padrão de pensamentos que estão passando, né? Mas você de uma forma distanciada, você não embarca nos pensamentos. Então você vai olhando, pensa, nossa, esse pensamento, mas nossa, semana passada eu estava meditando, veio o mesmo pensamento, que coisa, né? Interessante isso, né? Aí daqui a pouco, nossa, é o mesmo padrão de pensamento, de preocupação. É uma nuvem, né? Exato. Nossa, por que será que os meus pensamentos são todos de preocupação? Vamos levar isso para terapia. Sim. Né? Então, é o primeiro passo, né? Então, o mindfulness tem essa ferramenta como uma ferramenta formal, que a gente chama, que é a ferramenta de meditação, para a gente poder se aquietar e clarear um pouco e fazer o autoconhecimento, né? Mas mindfulness, eu diria que é muito mais do que apenas uma meditação. Mindfulness é quase um estilo de vida, né? Porque são todas as atitudes. Então, aqui, por exemplo, cheguei um pouco atrasada e aí eu comecei, olha os meus pensamentos, né? Nossa, o que as meninas vão achar de mim? Elas não vão mais acreditar que eu sou uma boa médica. Imagina, não sou pontual, né? E se elas vão falar, cada uma vai falar para mais 10 pessoas, pronto, acabou a minha carreira. Gente, ainda não tô na hora de aposentar. Eu não vou ter mais dinheiro para ganhar, gente. Então, assim, a gente... Então, se eu tenho a atitude de mindfulness, eu vou entender, eu vou me distanciar desse pensamento, eu vou entender de que, opa, isso é apenas um pensamento, isso pode não ser real, né? E tudo bem, né? Tudo bem, deixa eu soltar os pensamentos, então, deixar ir. Soltar é uma das atitudes. Paciência. Sim. Eu não tenho controle, né? Não consegui chegar no horário. Tá tudo bem. Então, ok, sem controle, já aconteceu. Já aconteceu. Então, não tenho controle. E paciência, né? Ok, depois a gente pode ter outros momentos, né? Quem sabe, para a gente poder conversar de outras coisas. E confiança de que vai dar tudo certo,
né, confiar nas 3, que vão conduzir de uma forma tão brilhante quanto, que talvez esses 5 minutinhos não ia fazer nenhuma diferença, né? Sem julgamento, né? Eu não vou ficar julgando, porque imagina, vocês com certeza não pensaram nisso, mas se pensaram também não está no meu controle, né? Então, essas atitudes eu trago para o meu dia a dia. É o dia a dia. Então, eu digo que é muito mais uma filosofia de vida, né? Um estilo de vida. Só que essas atitudes precisam ser treinadas. Sim. E aí eu treino com algumas ações que eu trago essas atitudes, né? Por exemplo, eu tô lá lavando louça. E aí, de repente, eu quero eu quero ouvir o podcast que eu gravei com vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu quero assar um frango. Porque eu só tenho meia hora, a minha filha tá chegando, né? E daqui a pouco você fala, meu Deus, mas será que eu vou conseguir fazer as 3 coisas bem? Né? Daqui a pouco o frango vai queimar. Porque eu vou estar tão atenta no podcast que eu vou deixar quebrar um prato lavando louça. Peraí. Não precisa. Né? Eu quero fazer bem. Qual é a minha prioridade agora? A prioridade agora é lavar a louça. Né? Posso fazer algo mais simples depois. Talvez a minha filha não tenha tanta fome, ela consiga esperar um pouquinho e ela mesma pode preparar um frango, não preciso eu, né? E aí eu vou fazer uma coisa de cada vez e podcast eu posso ouvir quando exatamente, eu tô dirigindo, tô fazendo uma outra coisa, caminhando no parque. Então, assim, eu assento um pouquinho os meus pensamentos, desacelero. Essa é também uma outra ação que a gente faz dentro da filosofia de Mindfulness. Então, treinamento mesmo. É um treinamento. Muito treinamento. É um treinamento, exatamente. Então, dentro do Mindfulness, a gente faz tudo isso. A gente faz as práticas formais e muitas práticas informais que serão dia a dia. Tomando banho, né? Depois do banho, você sai do banho, se secando. Você pergunta para você mesma, você lavou o seu dedão do pé direito? Não. Você nem lembra que tem dedão? Tadinho. Pois é, você tomou banho em Mindful? Pois é, não. E isso a gente traz para o pilar alimentação também, né? Depois que você comeu, muitas vezes você não lembra o que tinha lá. Não, porque comeu vem do celular. Exato, mas é isso. Mas você lembra da Só engoliu, né? Só engoliu. Exatamente. Você sabe que as pessoas que aprenderam a fazer o Mindful Eating, eles falam que eles comem metade só. Não precisa comer aquela grande quantidade. Porque você vai mastigando, você vai sentindo o sabor, você vai sentindo os tons, né? Não só de gustativos, mas sentindo tons também de textura, de crocância, né? Nossa, cenoura ralada é diferente de beterraba ralada. É bem diferente mesmo. Você só vai perceber quando você faz Mindful Eating. Sim. E aí você sempre come menos, porque você se sacia. Isso tem uma questão até hormonal, né? Então, o Mindfulness, ele já tá nos pilares, né, do estilo de vida. A gente só precisa realmente ensinar as pessoas a usarem. Porque essa grande questão, né? Hoje em dia o mundo é o imediatismo. Ele quer mudar a pílula mágica. E aí entra num outro pilar, que é um pilar que nós temos que ter muito cuidado, nas substâncias lícitas e as ilícitas. Não sei qual é a pior. E aí eu queria, né, nesse restinho de tempo, que a doutora comentasse, né, que muitas pessoas não querem fazer, por exemplo, uma higiene do sono, mas eu quero ir lá e quero tomar, vamos dizer alguns nomes aí, os hipnóticos, o tal do Zolpidem, o Rivotril, né? Comenta um pouquinho aí, doutora, pra gente ir fechando. Essas substâncias que são da família Z, né? Na verdade, já há algum tempo a gente já sabe que essas substâncias têm os mesmos efeitos colaterais de um benzodiazepínico, né? De remédios tarja preta. Né? Tanto é que agora a Anvisa, recentemente, acho que foi a partir de agosto, né, do ano passado, que eles colocaram também um receituário exatamente obrigatório, como se fosse uma tarja preta, porque a gente sabe que tem os mesmos efeitos colaterais. E eu, como neuro, eu pego muito declínio cognitivo, né?
quadro de demência mesmo, causado por essas substâncias de longo prazo. Então, a gente não deixa de prescrever quando a gente precisa realmente melhorar agudamente aquela questão, mas a gente ter que ensinar o pessoal a dormir melhor, né? Eu falo sempre, a gente prescreve o medicamento e deixa em torno de 6 meses, 8 meses no máximo, mas nesse período é o nosso papel. Sim. É o nosso papel fazer com que o outro entenda como consegue, como é por onde essa pessoa consegue fazer a mudança, né? Sempre olhando para as possibilidades, o contexto, o momento de vida da pessoa, as condições, né? Então, a prescrição não sou contra, mas a gente precisa prescrever de uma forma bastante consciente. Com a psicoeducação presente. Exatamente. E para isso, os profissionais precisam ser treinados, né? Porque eu vejo muitos... Eu acho que talvez da área da psicologia nem tanto, porque vocês já... né, desde a formação, vocês aprenderam como ativar um paciente, né? Mas eu acho que os médicos... Muito na medicina. Medicina é só Prescrição, prescritivo, é prescrição, remédio, exatamente. né? E se o paciente não obedecer aquilo que você está mandando fazer, se vira, né? Eu não quero mais esse paciente porque ele não seguiu, né, as minhas recomendações, né? A gente chama até de paciente tigre, né? Paciente tigre, né? Tigrão. Não quero mais esse paciente. Ele vai ter que, meio que, se ferrar mesmo, porque ele não quis fazer aquilo que eu tô mandando. Mas é por isso a importância do trabalho multidisciplinar, né? Exato. Porque para o médico, eles não contam. Eles contam para o psicólogo. Exato. Mas por quê? O psicólogo já sabe criar um ambiente seguro. O psicólogo já está treinado para não ter esse julgamento, né? O médico não. O médico é muito mandão. O médico é muito se sentir Deus, né? O médico é muito, sabe, diretivo, né? Não, você tem que fazer aquilo que eu tô mandando e ponto final, né? Então, bem olha a doença e não olha o ser humano. Exato. Nós vamos deixar aqui vocês com gostinho de quero mais. Hoje só foi uma gostinha. A doutora vai voltar. Olha, já vai ter que firmar um compromisso aqui na frente das câmeras. Porque o assunto é longo e a gente quer deixar vocês aí na curiosidade. Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu vou ler aqui um desafio prático que eu achei interessante. Para você ficar pensando, viu, doutora? Eles vão ficar pensando pro nosso próximo episódio. Olha, escolha um micro hábito e cultive por 21 dias. Dormir antes das 23, certo, doutora? Vai me validando aí se eu tô falando besteira. Antes das 23, bem antes, para vocês começarem a treinar aí, ó. Caminhar pelo menos 10 minutos ao sol, comer algo vivo, como frutas frescas todo dia, nada de só industrializados, e dizer um bom dia com presença para alguém. É simples, mas transformador. Ó, você vai ter que tentar aí até o próximo episódio alguma coisa. Não é possível que algum desses pontos, né? E, doutora, a gente queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos, o que tem pela frente, para que eles possam também já se programar. Nós já estamos aqui nos comprometendo a fazer, né, um curso presencial com a doutora. Conta um pouquinho para o nosso público o que tem pela frente que eles podem aproveitar aí de material, de coisas que você tem feito. No próximo semestre, a gente vai ter 2 cursos de Mindfulness. Um presencial, que vai acontecer lá no Instituto da Psiquiatria, do HC, né, da FIMUSP. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Nós estaremos lá, viu? E vai ter também um curso online, né? Então, para aqueles interessados que não moram aqui em São Paulo, mas têm interesse em fazer também. Então, nós temos uma modalidade online também. E o curso é um curso de 8 semanas, um encontro semanal, cada encontro de 2h30, onde a gente vai passar a parte mais teórica de conceito-chave. Nós vamos ter dinâmicas para entender o conceito-chave, obviamente, muita prática. E esse curso é voltado para a população geral? População geral. E profissionais da saúde que também fazem, né? Geralmente, os profissionais da saúde querem fazer esse curso, que é o pré-requisito para iniciar uma formação. E nós temos 2 formações. Nós temos uma formação hoje para facilitadores. Então, os facilitadores podem aplicar com os próprios pacientes dentro do consultório. E nós temos também uma formação
integral, né, assim, uma formação inteira para ser professor de curso de 8 semanas, que é esse de protocolo de MBP. É isso que a gente vai estar, né? Obviamente. Então, para todos os vai ter, estágios. então aí é um curso mais longo, uma formação mais longa, mas acredito que todos os profissionais da saúde, né? A gente Precisa ter A gente precisa ter esse olhar, né? Essa abertura. Precisamos mudar a nossa maneira de cuidar, né? Dos Doutora, pacientes, onde né? que a gente pode encontrar isso? Ou no meu Instagram, né? Ou no próprio site do IPQ, entra no subitem, cursos e eventos, o nosso curso vai estar lá. Nós vamos deixar aqui no podcast Isso, todos na esses legenda. endereços na legenda para você poder se programar, né? Temos aí alguns meses ainda para a gente se programar. Isso, exatamente. Todo mundo vai poder fazer, quem não puder presencialmente, quem estiver fora daqui de São Paulo, né? E é isso, gente. É uma questão de treinamento, é uma questão de estilo de vida, como você quer estar daqui a uns anos. Como a doutora disse, quanto antes a gente começar, né, doutora? Muito melhor. Muito com melhor. certeza. Nós queremos... E a gente tem o nosso mindfulness para ela, né? Ai, é verdade! Esqueci! Sim. Olha isso! Nosso Porque quem entra pra família serenamente. Olha, gente! Não é fofa? Obrigada! Nós queremos agradecer a sua presença. A gente sabe que foi, assim, uma coisa muito especial que a gente estava esperando muito. E queremos deixar o convite já pro próximo, pra gente continuar essa conversa, né, Clícia? Só vou Vamos deixar sim. com gostinho de casa, tá Vamos bom, doutora? sim, vamos sim. Muito obrigada. Uma gente que honra agradece. estar aqui. Obrigada, gente. Olha, doutora, gratidão. espero que vocês aproveitem bastante. E a gente espera vocês no nosso próximo podcast.